11 jogos é a invencibilidade do Flamengo sobre o Vasco. No clássico, só com a garotada dos dois times, deu Flamengo. Então, digamos que sim, estamos em outro patamar. E quem tá nesse patamar agora é o Pedro, oficialmente jogador do Flamengo. Cheguei, nação. É sempre bom voltar para casa. Boa tarde pra você. Quando o Pedro diz que tá voltando pra casa, é porque ele chegou a jogar no Flamengo quando era criança, foi dispensado, estourou no Fluminense, né, antes de ir pra Itália. Já a gente vai mostrar pra você também a vitória do Flamengo sobre o Vasco no primeiro clássico do Carioca. Agora falando de Botafogo, gente, joga domingo contra o Macaé, essa vai ser a primeira partida com os principais jogadores do elenco do Fogão, hein? O Botafogo está cheio de caras novas. Novas mesmo, gente bem jovem. É que depois de apostar em jogadores com mais rodagem em 2019, o clube mudou de estratégia. Para economizar, está usando mais a base e contratou atletas mais jovens. Dos 8 reforços já integrados ao grupo, 7 têm menos de 27 anos. A gente está muito unido e estou procurando o mesmo objetivo, que é fazer bem para o Botafogo. O grupo de jogadores do Botafogo com mais de 30 anos já tinha Diego Cavalieri, Cícero, Joel Carli e Gatito Fernandes. E acaba de ganhar mais um reforço. É o lateral esquerdo Guilherme Santos, que foi revelado pelo Vasco e teve passagens por Santos e Fluminense. Ele estava no Paraná Clube ano passado e agora, com 31 anos, chegou ao Botafogo como a única contratação para a temporada acima dos 30. A gente está no meio de todos, né? A gente divide um pouquinho com a rapaziada mais jovem, também a gente tira um pouquinho de experiência com a rapaziada mais antiga e a gente vai juntos aí tentando aprender um pouquinho de cada, né? Guilherme Santos deve ser titular domingo contra o Macaé. Tiaguinho, Bruno Nazário e Pedro Raul são as outras caras novas do elenco que devem começar jogando. Depois que os reservas perderam as 2 primeiras partidas do Carioca, sobrou para esse time, que mistura experiência e juventude, a missão de recuperar o Botafogo no estadual. O mais certo é saber equilibrar essas coisas, entendeu? Saber o que os mais jovens podem aprender, o que os mais velhos podem passar para eles. Então, eu acho que tem que ter sempre um equilíbrio na vida, esse equilíbrio que a gente tem que ter. Isso aí, equilíbrio é importante. O grupo A tem Botafogo, tem Flamengo, mas o líder é o Boa Vista, que ganhou do Macaé. E ganhou bem, hein? O jogo foi em Saquarema. Primeiro, o Michael fez 1-0 para o Boa Vista. Lembra do Tartá? Jogou no Fluminense? Então, ele vai fazer o segundo nessa sobra aí do goleirão Jonathan. Apareceu ali, meio que roubou o gol do companheiro. 2-0 Boa Vista. Aí depois o Michael fez 3-0 para o Boa Vista. Belo gol, hein? Lá na gaveta. No grupo B, o líder é o Volta Redonda, que goleou Cabo Friense em Volta Redonda. Primeiro gol do Pedrinho. Anota esse nome, hein? Esse menino joga bola. Depois o Bruno Barra vai fazer o segundo do Volta Redonda. Lá no outro lado. E aí apareceu o João Carlos. Fez um gol de pênalti. E fez também o 4º gol do Volta Redonda. Sempre artilheiro João Carlos. 4-0, voltaço em cima da Cabo Friense. Do Uruguai e é líder do grupo B do pré-olímpico, hein? Sabe o que acontece quando 2 garotos, como Pedrinho e Antony, juntam na seleção uma dose de amizade com um bocado de talento? Um lance como esse no jogo com o Uruguai. Tem cruzamento, bola fechando no gol! Gol! Não foi por acaso que o Antony achou o Pedrinho lá na área. Eu e o Pedrinho estavam conversando no quarto sobre isso. Ele falou para me filtrar que iria tocar também e eu fico muito feliz porque acho que é um conjunto, cara. É uma amizade grande que a gente vem tendo. O jogo também marcou a estreia de Matheus Cunha no pré-olímpico. O artilheiro da era Jardine ficou fora da primeira partida por causa de dores na cabeça. Mas dessa vez, ele que provocou mal-estar na defesa uruguaia. Tanto que o goleiro Arrua Barrena resolveu parar o Matheus com pênalti e ainda fez graça. Ele até brincou que ia ficar no meio. E então quando eu vi ele mexendo, eu vi que o meio ele não ia ficar. Não ficou, mas deveria. Bateu o pênalti! Gol! Bem ali no meio, o
Matheus fez o 10º gol dele em 12 jogos na seleção olímpica. No intervalo, parecia que o Antony estava passando mal, mas era só o resultado do ataque de adversários que vinham do alto. Foi um mosquito que entrou na minha boca ali no lance no escanteio, então estava reclamando um pouco disso, mas quando chegou no intervalo do jogo, desceu, nem chegou a voltar, mas engoliu o mosquito. O Uruguai, assim como o mosquito, também incomodou no escanteio, mas o Ivan não deixou a bola passar. Defesaça! Incrível lance, a bola não entrou! O goleiro uruguaio não teria a mesma sorte quando teve pela frente uma linda jogada da seleção brasileira que nasceu lá no Grêmio, com Matheus Henrique e Pepe. Pepe! Com calma, com muito talento, com extrema categoria! Desde o ano passado a gente joga bastante juntos. Eu sei o jeito que ele joga, ele sabe o jeito que eu jogo e graças a Deus a gente pôde ter esse entrosamento aqui na seleção e fazer um belo gol. Ele me consagrou, né? Porque muitas vezes a gente dá o passe e o atacante às vezes não consegue fazer o gol. O Uruguai também conseguiu fazer umzinho com Bueno. Nada que tivesse a elegância de uma tabela de letras, quase um alfabeto com Guga e Pepe. Aliás, o ataque do Brasil começou a produzir tabelas em série. Só que gols, não. Sem problemas, a seleção já tinha no estoque o suficiente para chegar um pouquinho mais perto de Tóquio. Matheus Alessandro trabalhou para Hudson, devolveu o Nenê na cara do gol! Gol pro Fluminense! O Fluminense foi o único grande que venceu na primeira rodada da Taça Guanabara, mas está com um problemão para o jogo de hoje contra a Portuguesa. Dos 9 reforços para 2020, 7 não têm condições de jogo. Só o volante Hudson e o atacante Felipe Cardoso estão à disposição. Entre os que já estavam na casa em 2019, os desfalques são 8. Total, 15 jogadores fora de combate. São tantas ausências que contra a Portuguesa, o técnico Odair Helmo vai praticamente repetir a equipe que venceu a Cabo Friense. Equipe que vai ser novamente liderada por um veterano bem brincalhão, que não perde a piada nem com o presidente. Só para explicar, Bitcoin é a moeda eletrônica para transações digitais. Mário Bitcoins é o apelido que o presidente Mário Bittencourt ganhou nas redes sociais pelo apetite para contratar reforços. E o brincalhão que não perde a piada é o Meia Nenê. Desde o do jovem até o mais velho, é ele que faz as brincadeiras, ele que comanda ali os apelidos e tudo mais. E é um cara, sensacional. O Nenê, aliás, fez o gol da vitória sobre a Cabo Friense. Hoje, contra a Portuguesa, o Fluminense é Nenê e mais 10. Hashtag de volta pra casa. O Flamengo anunciou oficialmente Pedro como reforço. Ele chegou a jogar no Flamengo quando era criança, foi dispensado, brilhou no Fluminense antes de ir para a Fiorentina da Itália. Chega agora por empréstimo de 1 ano. E no clássico da garotada, melhor para o Flamengo contra o Vasco. Alô, som? Falamos para teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesses microfones o assunto nem sempre é futebol. Que tal economia? Isso tem um preço. De repente agora o preço é mais alto? Sim. Ele fica de repente até inflacionado, mas daqui a pouco a coisa chega no normal. Aí começa a acontecer a deflação. Falou o economista Bel Carlos da Silva Braga. Sim, se você não sabe, antes de ser zagueiro e depois treinador, Abelão se formou em economia. Meio complexo as pessoas entenderem isso. Mas eu peço ao meu torcedor que tenha calma, né? Calmamente vamos explicar. Vasco com alguns reservas e muitos garotos pro clássico. 5 estreando no profissional. E maturidade que leva a escolhas tipo uma lambreta fora de hora. Ok, mas do outro lado também havia pouca rodagem. O Flamengo era todo sub-20. Sem as estrelas que ainda estão de férias, as chances de Flamengo ter a sequência positiva sobre o rival interrompida poderiam ser maiores. Mas isso não aconteceu. Pode botar mais um jogo na conta. Agora são 15 clássicos sem perder para o Vasco. Parecia que seria ontem. Com 2 minutos, o Vasco já havia criado 3 chances. Uma terminou na rede. Ribamar, categoria, rapaz. Comemorou um bocado.
Tipo quando fez o gol de empate no 4x4 do Brasileirão do ano passado, você lembra? Só que o de ontem não valeu. O árbitro de vídeo identificou o impedimento. O primeiro ataque do Flamengo foi somente aos 24 minutos e já foi com perigo Luiz Henrique na trave. Em seguida, teve esse passe de Ramon para Lucas Silva. Passe não, isso foi um presente. 1-0. Tem que dizer muito obrigado, né? A gente também brincar um com o outro no treino, né? Pô, te dar uma assistência. Qualquer dia eu vou pagar um almoço pra ele porque ele merece. Gol do mais experiente dos garotos, Lucas Silva, 20 jogos no time de cima do Flamengo. Que ironia. Logo ele que no empate com o Macaé foi criticado por chances perdidas. Não é nada melhor que um dia após o outro. Quem sabe na quarta a gente sair aplaudido se Deus quiser. Pois saiu aplaudido ontem pelo gol. E Gabriel Batista por evitar o empate. Quantos jogos sem tomar gol? No Carioca, 6. Você sabe quem estava ali no camarote assistindo ao jogo? Sei, mister. Teve lá ontem, a gente sabia que ele ia estar aqui. Jorge Jesus viu o sub-20, principalmente no segundo tempo, atuar com um esquema semelhante ao adotado por ele. A intenção é que a gente possa colocar os atletas o mais próximo, né, dentro do que ele pensa possível. E o que pensa Abel pro Vasco? Manter o revezamento entre o time titular em alguns jogos e a garotada em outros. Aquela história de pagar um preço alto agora para ter lucro depois. E o torcedor, ele sabe, ele tem consciência do momento que tem o clube, passa o clube, e que é fundamental ele estar conosco. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Os garotos tentaram, deu uma hora que não deu. Não deu porque, de repente, até a garotada rubro-negra... Digamos que sim, estamos em outro patamar. É a frase que Bruno Henrique tornou famosa após o clássico do ano passado. Nós estamos em outro patamar. E ontem repetiu em rede social após a vitória. Porque nessa rivalidade quase centenária, você pode até economizar titulares. Mas gozação, aí já é demais. E o Abel dizendo que foi lindo repercutiu mal demais. A torcida do Vasco não gostou nada disso. Detalhes lá na internet no Globoesporte.com. Mostrar para você todos os jogos dessa invencibilidade do Flamengo diante do Vasco. São 6 vitórias, 9 empates desde o Carioca de 2017. A última vitória do Vasco foi em abril de 2016. Globo Esporte fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Tchau.